Na luta contra Goku e Gohan, Cell acabou retornando de situações no mínimo duvidosas. Claro, se a gente for levar em consideração as células que dão esse benefício para ele, que são as células do Piccolo. E como se isso já não fosse o bastante, o cara ainda consegue retornar com o teletransporte do Goku e com um poder que se equiparava ao Gohan transformado em Super Saiyajin 2. Mas será que isso foi furo de roteiro? Ou será que isso já estava no plano de Akira Toriyama para que o Cell fosse tão poderoso, e tivesse tanto potencial assim, desse jeito? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeo de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E também já aproveita a oportunidade e deixa aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre essa situação. Acha que o Cell roubou? Acha que não? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, depois do Freeza, o Cell é o maior vilão de todos os tempos, né, da história de Dragon Ball. Muito por causa da sua presença ali, né, da sua presença, não só do poder, galera. Eu não conto só com o poder de luta, que se eu fosse contar, claro que seria o último vilão de Dragon Ball Super agora. Mas em relação à personalidade, né, porque o Cell ali ele mistura muita personalidade do Goku, do Vegeta e até mesmo do Freeza também, e isso deixa o personagem muito mais interessante, além de deixar ele totalmente imponente, né, que é uma coisa que um vilão de Dragon Ball precisa ser. Mas para saber se o Cell realmente foi salvo ou não pelo roteiro, a gente precisa analisar os fatos desde o momento que ele começou a acontecer, né? Acontecer lá na história original, é claro. Então, desde o momento que o Cell levou aquele Kamehameha do Goku, né, e perdeu a parte superior do seu corpo, a gente já pode denominar isso como uma salvação para o Cell, né, do roteiro salvando o Cell. Mas assim, galera, se você for analisar um pouquinho mais, se você for levar em consideração o Piccolo, é claro que isso foi, né, uma solução que o roteiro teve para deixar as coisas um pouco mais emocionantes, né, para deixar o Cell mais imbatível perante os nossos guerreiros Z. Mas tem outra situação que a gente também deve analisar, que o Cell, galera, ele é um personagem, né, ele é um vilão que foi criado em cima de todas as células de todos os guerreiros. E uma dessas células que ele possui é a célula do Freeza. E essa célula do Freeza, a gente sabe que o Freeza ele sobrevive mesmo estando em pedaços. A gente viu isso em Dragon Ball Z, né, depois do término da saga Freeza, né, que ele ficou em pedaços ali e conseguiu sobreviver ainda no espaço. E também a gente viu isso em Dragon Ball Z, o renascimento de Freeza, que depois virou Dragon Ball Z lá, Dragon Ball Super, na verdade. Então assim, esses detalhes que o Freeza permaneceu vivo, mesmo em pedaços, isso a gente também tem que analisar. Então se o Cell tinha a parte de baixo ainda, consequentemente ele também poderia se regenerar desse golpe do Goku, é claro. Mas tem a situação também do ponto fraco dessa recuperação que ele tem, né? Dessa forma que ele tem de se regenerar. Porque se você herdar o poder ali, né, do personagem, do ser que você tem a célula, que é no caso o Piccolo, você também tem que herdar também tanto os benefícios quanto os malefícios. Assim, se o Piccolo regenerava o seu braço, ele perdia muito a quantidade de Ki. A mesma coisa aconteceu com o Neo também lá em Namekusei, e também a mesma coisa deveria acontecer com o Cell. E de fato aconteceu. Quando o Cell se regenerou da parte superior dele, lá na luta contra o Goku, ele acabou perdendo grande quantidade de seu Ki. O Goku chega a citar isso durante o combate ali, né? Quando o Goku estava prestes a desistir do combate contra o Cell, ele cita que o Cell tinha gastado muito Ki, né, para poder fazer aquilo, para poder se regenerar, para poder regenerar a sua parte superior. Então, essa parte, galera, na minha opinião, inclusive eu achava que essa parte era furo de roteiro. Mas por essa fala do Goku ali, né, pelo Cell ter perdido Ki para poder se recuperar, para mim passa batido. Assim, por mais que muitas pessoas acham que aquilo ali é furo de roteiro, porque o Cell não tinha a sua massa celular, né, o seu cérebro, para poder se regenerar. Então, para mim, essa parte passa batido justamente porque, na época, eu esqueci de levar em consideração as células do Freeza. Então, se você levar em consideração as células do Freeza que permanecem vivas, mesmo ele tendo em pedaços, então isso faz parte, se encaixa completamente na coerência do roteiro.
É claro, isso não foi explicado na época, isso foi muito mal explicado, mas se a gente pensar dessa forma, a gente acaba aceitando, a gente acaba achando que isso é sim coerente com o roteiro. Agora falando de uma das cenas que pra mim é uma das cenas mais polêmicas da história de Dragon Ball, que é a cena onde o Cell se auto-explode, né, se autodestrói lá no planeta do Sr. Kaiô e retorna ali, né, pra Terra com o poder do Super Saiyajin 2 e com o teletransporte. Galera, vamos por partes aqui também. A cena do teletransporte, na minha opinião, ela não faz sentido. Por que eu tô falando isso? Porque embora o Cell tivesse células do Goku, o Cell tinha células do Goku lá na saga dos Saiyajins. E o Goku da saga dos Saiyajins nem sonhava em aprender ainda o teletransporte. E para aprender o teletransporte, o Goku precisou fazer o quê? Precisou treinar, precisou se aprimorar para poder conseguir aprender a técnica. E não foi fácil. Ele levou um ano para conseguir, digamos assim, aperfeiçoar a técnica do teletransporte. E embora o Cell seja um ser perfeito, ele não tem tanto conhecimento assim. Porque se você, assim, você está aqui um exemplo muito bom para você entender o que eu quero dizer aqui. Porque assim, o Cell ele ficou sabendo de todas as técnicas dos guerreiros através de informações do computador. Mas o Cell, galera, ele não praticou as técnicas, ele só começou a utilizar na luta contra o Goku, contra o Gohan, enfim, nesses combates aí. Então, no combate que ele ganha experiência, não sabendo através de um computador. Porque isso daí, na teoria, a gente pode aprender uma coisa na teoria, mas quando for usar na prática, a gente não saber fazer direito, porque a gente não tem prática para fazer aquilo. E a mesma coisa para mim se aplica ao Cell. Então, ele ter aprendido o teletransporte de maneira assim rápida, só porque o Goku usou ali com ele para levar ele até o planeta do Sr. Kaiô, para mim isso não faz sentido. Isso o roteiro favoreceu sim ao Cell. Mas agora falando aqui do poder dele em si, né, que ele voltou com um Zenkai absurdo, né, que ele conseguiu alcançar e ali rivalizar com o Gohan, Super Saiyajin 2, galera, assim, na minha opinião, tem outras coisas também que a gente também tem que levar em consideração. Por que eu tô falando isso? Porque eu citei aqui mais cedo no vídeo o seguinte, que o Cell, além de ele herdar ali, né, as partes boas, né, os benefícios das células do Piccolo, ele também teria que herdar os malefícios, que são o quê? Que são a perda de Ki após você regenerar. Então, se o Cell perdeu uma grande quantidade de Ki após regenerar a sua parte superior na luta contra o Goku, e se ele fosse se regenerar, no caso, o que aconteceu após a explosão, né, após sua autodestruição, se ele regenerou todo o seu corpo, né, do nada, do zero praticamente, para poder retornar, galera, consequentemente ele também teria perdido uma grande quantidade de Ki, até bem maior, né, do que ele perdeu quando regenerou a sua parte superior. Porque ele, ali, galera, ele reconstruiu totalmente o seu corpo. E por mais que ele tivesse as células do Freeza, as células dos Saiyajins para poder ter aquele ganho de poder de luta, que também é um furo, porque se ele não ganhou Ki quando se regenerou, após receber o Super Kamehameha do Goku e perder a parte superior, ele também teria que ter um Zenkai ali, porque ele se reconstruiu. Então, se o Cell perdeu uma grande quantidade de Ki após reconstruir a sua parte superior, na parte superior do seu corpo, ele também deveria perder essa grande quantidade de Ki, ou até maior, melhor, ele deveria perder bem mais Ki do que ele perdeu quando reconstruiu a sua parte superior. Até porque, após a explosão, o Cell perdeu totalmente seu corpo virou um mingau, então ele se reconstruiu através de uma pequena parte do seu cérebro que ficou ali, né, que sobrou ali após a explosão. Então, se ele reconstruiu a parte superior, perdeu bastante Ki, ele reconstruiu totalmente o seu corpo, ele deveria perder ainda mais poder de luta. E outra coisa, galera, as células de Saiyajin e do Freeza não salvariam. Por que eu tô falando isso? Porque já que ele não teve Zenkai quando ele reconstruiu a parte superior do seu corpo, ele também não deveria ter Zenkai após reconstruir totalmente seu corpo. Outro detalhe é o seguinte, é que o Cell estava na segunda forma. Então isso dificultaria ainda mais. Porque o pessoal fala, mas o Cell ele é um ser perfeito, por isso que ele conseguiu aprimorar, né, essa técnica aí do Piccolo. Mas não faz sentido, porque o Cell nesse momento, ele não era um ser perfeito. Nesse momento ele estava na sua segunda forma. Então isso não faz muito sentido se você for levar isso em consideração. Então o Cell saiu da segunda forma diretamente para a forma perfeita e ainda por cima no nível de um Super Saiyajin 2. E como eu analisei aqui agora, isso não faz sentido. Por que eu estou falando isso? Porque eu disse aqui agora que ele também deveria herdar os malefícios das células do Piccolo. Como o Goku bem disse
lá quando o Cell reconstruiu a sua parte superior. Então uma coisa acaba não casando com a outra, fazendo com que esse Zenkai, né, que ele sofreu após a explosão, após se recuperar dessa explosão, seja ainda mais roubado do que nunca. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que essa reconstrução de corpo do Cell e o Zenkai que ele sofreu no final da saga Cell é roubado? Não é? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!